nesses outros temas, nesses outros ramos do direito, né? Onde a gente tinha parado exatamente era, ainda no âmbito do direito público interno, era a minha disciplina queridinha da minha atuação como promotor, que é, eu tinha esquecido o direito processual, né? Não é o direito processual, certo? Mas o direito processual faz parte também do direito público interno, né? E, basicamente, ele vai regular o processo judicial e também a própria organização judiciária. Quando a gente fala em processo, na verdade, a gente vive rodeado de processos. Mas não é o processo judicial que eu estou falando, né? Quando eu tenho um processo para disponibilizar a aula para vocês, que eu montei na minha cabeça, eu faço a gravação síncrona, depois eu baixo essas gravações, coloco no YouTube, depois do YouTube eu mando para o CIGA, né? E o CIGA manda a notícia para vocês que aquele vídeo foi juntado. Isso é um processo, certo? Mas o direito processual, ele vai regular especificamente os processos judiciais. Eu digo judiciais porque também existe uma seara do processo que é chamado processo administrativo. Aí alguns autores vão dizer que é procedimento, não é processo, porque o processo seria judicial, ou uns vão dizer que tudo é processo, né? Que a sucessão de atos ordenados com vistas à consecução de um fim é um processo, por definição. Mas quando a gente fala em direito processual, pelo menos dentro dos ramos do direito, né, basicamente a gente vai estar se referindo ao processo civil e ao processo penal, principalmente. Hoje, a gente fala também num processo do trabalho, que tem uma especificidade, né? Ele tem uma regulação no âmbito da CLT, mas subsidiariamente no âmbito do Código de Processo Civil também, certo? Mas tem uma autonomia pedagógica, uma autonomia legal também, normativa, porque dentro da CLT a gente tem disposições de processo do trabalho, a gente tem a disciplina de processo do trabalho, a gente tem a disciplina de processo civil e a disciplina de processo penal. E do que é que vai tratar o processo? Quando eu não sei nem se já falei para vocês esse deslize, logo eu entrei no curso e fui comprar fui pagar no segundo período, Direito Civil, o professor de Civil disse, não, vocês têm que comprar um livro de um Código Civil. Aí eu fui lá na livraria, na cooperativa, tinha lá um livro, um volume espesso assim, verde e um azul, né? O verde eram os códigos comentados por Teotônio Negrão, que eu acho que hoje nem se fala mais nele, né? O Teotônio Negrão. Mas na minha época era a referência. E ele tinha um Código Civil comentado por Teotônio Negrão, que era verde, era azul, e um Código de Processo Civil comentado por Teotônio Negrão, que era verde. E eu, na época, disse, mas qual a diferença, né? Código Civil, Código de Processo Civil, a mesma coisa e tal, na minha ignorância absoluta. Mas qual o objetivo do processo, vocês acham? Qual a distinção que eu posso encontrar entre, por exemplo, a abordagem do direito civil e da abordagem do direito processual civil? Se bem que a gente não viu ainda o direito civil nessa nossa abordagem inicial. Como o senhor falou, né? O senhor até explicou o processo de poste da aula. Então, no direito civil, a gente vai ter lá a lei. O professor deve postar aula no YouTube. No direito processual civil, a gente vai ver toda essa questão do processo que leva até a publicação dessa aula. Mas um processo civil também pode trazer essa obrigação. O professor deve, por exemplo, o autor deve fazer uma petição inicial com tais e tais e tais características. E é imposto por lei também. Só que as obrigações que são reguladas no âmbito do processo são obrigações instrumentais, certo? Então, vamos chamar o processo civil, muitas vezes, ou já chamaram no passado, de direito adjetivo, como se fosse
um apêndice do direito material ou do direito substancial. Eu tinha lá o Código Civil que determinava os direitos de propriedade, os direitos os direitos do indivíduo, de personalidade, e eu tinha um direito processual que regulava como é que eu, sendo ameaçado ou ofendido naqueles direitos materiais, poderia recorrer ao judiciário para ver essa reparação ou essa ameaça desfeita, certo? Então, no processo eu vou disciplinar. O que é que eu preciso fazer para recorrer à justiça? Pode ser qualquer pessoa? Tem que ser por advogado? Qual o prazo para isso, né? Isso tudo é dentro do processo, certo? Vocês vão ter, inclusive, uma cadeira que é Teoria Geral do Processo, que deveria ser teoria geral de todo e qualquer processo judicial, né? Mas, na verdade, sempre puxam a sardinha para o processo civil. Então, termina sendo uma teoria geral do processo civil. É uma reclamação recorrente do professor Walter Nunes, que é professor de processo penal, foi um professor de processo penal também, que ele disse que o TGP não é uma teoria geral do processo como um todo, mas do processo civil, né? Ele reclama puxando a sardinha para o lado dele, mas com razão, certo? Todo dia ele diz isso, o Gabriel está falando aqui, todo dia ele diz isso, exatamente. Verdade. Já ouvi ele reclamando. Mas é uma queixa totalmente justificada, né? E injustificado é tratar o TGP apenas como uma teoria geral do processo civil. O processo penal tem suas peculiaridades, tem suas especificidades, mas também responde ou se vale de uma teoria geral que, afinal de contas, rege todo o processo judicial. Certo? Entenderam bem, assim, como é que diferencia o direito processual como o direito instrumental do direito material, que é o direito substancial, vamos dizer assim? Por exemplo, eu tenho o Código Penal, que define os crimes, define as penas para esses crimes, ou a maneira como as penas são encontradas. Mas eu tenho o direito processual penal que vai dizer como é ou em que prazo o Ministério Público deve ajuizar uma ação contra alguém que cometeu um crime. Entende? É instrumental. Professor, no âmbito do direito, a lei de execuções penais figuraria mais como uma questão processual? Boa pergunta. Hoje, o direito da execução penal já tem uma autonomia também. Então, a rigor, deveria, não sei se existe no nosso plano atual, mas deveria haver uma disciplina específica de execução penal. Como a gente tem, no âmbito do processo civil, um capítulo, né, sobre a execução no processo civil, ou o processo de execução. Na minha época era processo de execução, hoje a gente tem uma execução diferenciada, né? A disciplina de execução penal é optativa para a gente, tem como a gente pagar sim. Pronto, perfeito. E é uma disciplina, veja, é como se tivesse uma autonomia ali. Certo? Professor? Pois não, Vitor. Não, só uma vez, falando sobre o direito material e o direito instrumental, eu ouvi um professor fazer uma referência, fazendo um comparativo entre como uma luta, como se o direito material fosse a definição de armas e processual fosse a luta em si, o momento, os rounds, a separação e o litígio próprio. Interessante essa comparação. Se bem que, se a gente for olhar para o aspecto crítico do direito, né, o litígio acontece antes mesmo do processo, né? Quando dois vizinhos disputam para saber se aquele fruto da laranjeira cabe ao vizinho do lado esquerdo ou do lado direito, o litígio já existe. O que motiva o processo judicial é justamente o litígio contraposto, quando há uma pretensão resistida, como se fala, né? Então, eu tenho uma pretensão, você tem uma pretensão resistida, ou seja, contrária à minha, e aí a gente tem que escolher alguém para decidir aquela situação.
Como a gente não está conseguindo resolver, a gente recorre ao Estado. Ou ao árbitro, né? Hoje se fala muito mais frequentemente. Certo? Mas entenderam direito processual? A gente tem professores excelentes, né? Processo civil, processo penal. Era até uma crítica que se fazia muitas vezes no âmbito do nosso curso, que a gente tinha professores bons, não que a gente não tivesse, e hoje tem ainda, excelentes professores do direito material, ou direito substancial, mas o processo ganhou, principalmente o processo civil, ganhou um grande destaque científico, né, no finalzinho, no meados do século XX para cá, e aí a gente sempre teve uma tradição processualista muito forte, e às vezes até em detrimento da própria substância, né, do próprio direito civil ou direito penal. Mas é preciso ter, cada um tem o seu espaço, né, não precisa menosprezar o outro. Bom, e aí eu apresento também para vocês, dentro do direito público interno, o direito penal. O direito penal vai disciplinar as condutas ilícitas penais com as correspondentes penas aplicáveis. E aí eu pergunto a vocês, a gente só fala, no direito penal, a gente vai tratar de todo tipo de ilícito? Não, somente um fragmento, né, de todos os... Somente aqueles que atinjam os bens jurídicos mais importantes, né, e lesões mais gravosas. Perfeito, perfeito. Então, dentro do quadro de ilicitude, né, de atos contrários ao direito, a gente vai ter um núcleo que aí vai atingir de maneira mais sensível os valores daquela sociedade. Aí está o direito penal. Teoricamente, e por isso que se diz que o direito penal ele é a última ratio do controle jurídico, né, ou do âmbito da ilicitude no âmbito da discussão do direito, porque eu só posso considerar como crime realmente aqueles atos mais odiosos, aqueles comportamentos mais indesejáveis, né? E não qualquer atitude, qualquer comportamento. E é por essa razão que existe uma corrente dentro da discussão crítica do direito penal, da criminologia, que prega o abolicionismo penal. Ou seja, vamos tentar resolver tudo no âmbito, em outras esferas de direito que seja, mas não no direito penal, que termina, não o direito penal em si, mas a sua concretização, talvez seja um problema mais de execução penal do que do próprio direito penal, mas também é o problema do direito penal, as penas que são mais frequentemente afligidas aos que cometem crimes, que é a pena restritiva de liberdade, ela é inegavelmente ineficaz, ineficiente. Ela não ressocializa, ou seja, os fins que geralmente são colocados como próprios dela não são verdadeiramente cumpridos, né? Isso aí a gente não precisa nem estudar direito para saber, porque as próprias reportagens, documentários já nos mostram isso, não é verdade? Então, existe uma corrente que prega o abolicionismo penal. Mas o direito penal, de todo modo, se não chegar a esse extremismo, né, ele deve ser realmente muito enxuto. E eu já me referi, inclusive, na aula anterior, pessoal, sobre possibilidades dentro do direito penal, do direito processual penal hoje, as possibilidades que surgem para evitar que o processo chegue ao termo final de uma condenação. Então, o direito negocial está sendo inserido no direito penal, o direito transacional, né, o próprio titular da ação penal, que é o Ministério Público, poder combinar num bom sentido, né, no sentido mais, claro, é um sentido formal, um sentido de seriedade, né, mas combinar com o acusado uma pena ou uma antecipação de pena, né, ou uma forma de compensação à vítima ou à sociedade do mal que ele causou.
certo? Então, o direito penal também está em transformação para incorporar essa negociação, certo? Tranquilo? Vocês podem até perguntar, professor, o direito penal, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Código Penal e tem a Lei de Contravenções Penais. Isso também é estudado no direito penal? Sim, porque a gente não tem e nem justificaria ter, né, uma disciplina de direito contravencional, até porque, pessoal, as contravenções, elas surgiram aqui no país dentro daquela expectativa própria da década em que surgiu a década de 40, não apenas a década de 40, mas que refletia o início do século XX, de higienização social, moral, né, cultural, de alguma forma, para que as pessoas desviantes não fossem reprimidas. Né? Por isso que a gente vai ter lá nas contravenções penais o jogo do bicho, a importunação ofensiva ao pudor, vias de fato. Então, são como se fossem crimes menores, crimes menos graves. E hoje a gente tem uma nova nomenclatura que são os chamados, pelo menos no direito brasileiro, os crimes de menor potencial ofensivo, que são da competência, em regra, do juizado especial, certo? Então, a gente tem hoje uma justiça, vamos dizer assim, específica para apurar esses crimes ou contravenções, certo? Bom, muito importante. Oi. A parte da legislação extravagante, daquele monte de leizinha que regulamenta crimes específicos, ela é estudada em qual momento? A gente estuda no direito penal, Marina. Porque foi importante esse seu questionamento. A gente, no direito penal, não estuda apenas o Código Penal. Hoje, cada vez com mais frequência, a gente está fugindo dos códigos e partindo para os estatutos. Então, se vocês observarem, a gente tem, obviamente, tem Código Civil, tem Código Penal, tem Código de Processo Civil, tem Código de Processo Penal, tem Código Eleitoral, tem Código Tributário, né? Mas os estatutos estão cada vez mais frequentes. E qual é a diferença? O estatuto, na verdade, ele termina por... Isso a gente vai ver mais adiante, mas eu estou só adiantando aqui para vocês. Ele vai criar um microsistema. Então, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto tem um Código de Defesa do Consumidor, que, na verdade, é um estatuto, né, por natureza. O Estatuto do Idoso, e assim por diante. O Estatuto do Torcedor. Né? Então, vejam, são microsistemas que têm lá normas de direito civil, de direito processual, de direito penal, e assim por diante. Então, se a gente vê, por exemplo, a lei que define, a lei antidrogas, é uma lei estudada no âmbito do direito penal, mas chama de direito processual penal porque tem normas processuais lá. A lei, o Estatuto do Desarmamento, veja, Estatuto novamente, é uma lei, esses crimes previstos no Estatuto do Desarmamento a gente vê no âmbito do direito penal. Ou em alguma cadeira do direito penal, que é crimes da legislação extravagante, certo? Tá claro, então? Perfeito. Mais alguma pergunta sobre direito penal? Bom. Professor, Oi. Eu tenho uma pergunta que acho que o senhor vai saber responder bem. Por que direito penal é a melhor matéria que você vê em direito? Por que é a melhor matéria? Por que eu disse que é a melhor matéria? A melhor matéria é a introdução, né? Sim. Não, porque eu atuo só com penal hoje. Hoje eu sou promotor criminal, só atuo com isso, só faço isso na vida. Minha vida de combate à improbidade está no passado, né? Não trato mais de direito de família, tudo isso foi. Hoje eu me resumo a ser homem do crime mesmo, sabe? Bom, até o direito eleitoral, que era uma paixão antiga, hoje já está esquecida. E é sobre ela justamente que eu vou falar agora, né? Sobre essa disciplina do direito eleitoral. O direito eleitoral também é um microsistema, pessoal. E eu disse a vocês, né, no início dessa fala de hoje, disse que era muito frequente eu encontrar lá como alunos de direito eleitoral gente do terceiro período. Aí eu, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão fazendo aqui?
A gente vai estudar aqui direito penal, processo civil, civil, para você saber se alguém pode ser candidato, se tem compatibilidade, por exemplo. Você tem que saber os graus de parentesco, isso é direito civil. Se você não pagou nem direito civil ainda, direito, como é que você vai pagar essa disciplina, né? Direito administrativo, direito constitucional. Então, deixem para pagar as disciplinas no momento certo, pessoal. Existe o cronograma, né, o fluxograma, para orientar vocês nisso. Então, não deem passos maiores que as pernas, não. O que é que o direito eleitoral vai regular? Basicamente, escolha dos membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, né, e outros sufrágios populares, como referendo, plebiscito, iniciativa popular. Isso tudo vai ser definido dentro do âmbito do direito eleitoral. O direito eleitoral ele só é exercido em época de eleição? Não. Porque, para que eu seja eleitor, eu preciso me alistar como eleitor. O direito eleitoral também vai cuidar disso. Para eu ser candidato, eu preciso estar afiliado a um partido. Filiação partidária também é matéria do direito eleitoral. Então, no fundo, a gente trabalha mais, o promotor eleitoral, o juiz eleitoral, né, o advogado eleitoral, vai trabalhar mais na época que é chamada o microperíodo eleitoral, mas ele tem tarefas o ano inteiro, todo dia. Professor. Oi. Outra coisa interessante sobre o direito eleitoral que está permeando as eleições desse ano é a questão das cotas que fizeram para exposição de propagandas eleitorais para a raça, né? Mesma quantidade de tempo para candidatos negros e candidatos brancos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não imagina, né? Quem não tem conhecimento, que seja ramo de estudo do direito eleitoral, mas acaba sendo, porque, como o senhor falou, né? Tem aquela aquele espaço antes da eleição que define muita coisa. Sim, sim. E outra coisa... As lutas que tiveram recentemente sobre isso acarretou nessa questão, nessa eleição. Perfeito, Maria. Excelente colocação. E veja, o direito eleitoral trata também de representatividade. Então, é impossível a gente falar em direito eleitoral menosprezando a importância das cotas de gênero, de uma divisão equalitária, de tempo de exposição das propagandas públicas, né, das propagandas gratuitas, que não são gratuitas porque o Estado termina pagando, por isso que eu falo propagandas públicas, do próprio fundo partidário, né, que hoje há o financiamento majoritariamente público das eleições, das candidaturas das eleições. Então a gente tem dinheiro público também investido para os candidatos. Essa distribuição ela deve ser baseada também na representatividade. Se a gente tem um eleitorado de predominância parda ou negra, por que é que esse setor da população, né, essas pessoas não se veem representadas nos parlamentos ou no executivo? Porque a gente tem uma política ainda majoritariamente feita por homens brancos em detrimento de outros setores. Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso. Pronto, então faça a pesquisa. Depois a gente fala sobre isso, né? Essas interrupções, né? Difícil. Eu vou ter que desabilitar. Eu vou ter que deixar ela calada, né? Eu acho que ela vai ficar de mal de mim. Mas não tem como. A nossa relação está um pouco desgastada. Marina colocou aqui no chat que ela tá sem grupo ainda. Eu acho que ela está se sentindo excluída. Vou botar em naturalismo e ela vai apresentar. Agora se vire, né? Eu quero ver se tem todas as respostas. Ora. Vamos lá. Bom, até me perdi aqui. Então, a gente estava falando de eleitoral. Ó. Bem compreendido, pessoal, o âmbito de atuação do direito eleitoral? Professor, eu só tenho uma dúvida. Por exemplo,
No caso, a diferença de competências entre, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional em relação a julgar o crime de um determinado, seja no pleito, por exemplo. Como é Sim, sim. isso? Não, aí vai depender justamente de quem cometeu o crime, né? Então, às vezes tem uma competência originária de um ou outro, e tem as competências recursais. Então, uma pessoa que foi condenada em uma instância, vamos supor, no Tribunal Regional Eleitoral, ele pode interpor recurso especial junto ao TSE para o TSE rever ou reanalisar aquela condenação, aquela absolvição, mas em nível recursal. Então, é mais nesse sentido, certo? Ou de competências originárias, ou de competência recursal. Tranquilo em relação a direito eleitoral? E eu não estou me perguntando, tá bom? Bom, vamos agora ver o último ramo do direito, no âmbito do direito, no direito público interno, que é justamente o do direito militar, certo? O direito militar, muitas vezes, ele é restringido, ele é limitado, né, ao direito penal militar. Geralmente, quando a gente fala direito militar, às vezes se indica logo para o direito penal militar, o direito processual penal militar. Mas o direito militar, na verdade, com esse nome pelo menos, ele vai regular não apenas os crimes previstos no Código Militar ou os procedimentos que são previstos no Código de Processo Penal Militar, mas a vida militar como um todo. E por que eu digo isso, pessoal? Porque a vida militar, ela tem especificidades, né? Eu acho que quem é militar ou já foi militar ou tem militar como familiar vai poder dar esse testemunho também. Os militares, eles têm uma formação específica para determinada atividade, que nem sempre é uma atividade muito amena, né? E, por exemplo, militares das Forças Armadas têm que se mudar constantemente, né, pelo Brasil inteiro. Quem é filho de militar vai poder dar esse testemunho aqui. Teve que refazer ou desfazer vários ciclos de amizade, né, que depois, no final das contas, a internet possibilita que essa aproximação perdure, né, mas não da mesma maneira. Mas tem essas questões, tem algumas exigências próprias da sua atividade também, que, como o dever de disciplina, de obediência, às vezes confundido com uma arbitrariedade por parte dos superiores em relação aos chamados subalternos, né, a de patente inferior. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente ver o direito militar como um todo, que é o direito que vai disciplinar a vida dos militares. Não apenas no que tange a persecução penal, dos crimes militares em especial, mas também a questão civil, as aposentadorias dos militares, a forma como eles se relacionam na sua vida civil ou na expressão dos seus posicionamentos pessoais, certo? Isso tudo tem que ser levado em consideração dentro do âmbito do direito penal, ou, aliás, o direito militar, certo? Tranquilo? Algum testemunho? Ok. Bom, aí a gente vai partir para o direito público externo, certo? Que é basicamente formado do direito internacional público. O direito internacional público, né, é o conjunto de normas, ou se preocupa com, ele reúne as normas consuetudinárias, ou seja, as normas costumeiras, e as normas convencionais, a partir de convenções, pactos, né, tratados,
que regem as relações entre os Estados e os organismos internacionais que as consideram obrigatórias. Então, a gente sabe que há algum tempo, vocês vão ver lá no Justnaturalismo, inclusive, as origens disso, há uma preocupação em como os Estados vão se relacionar, né? Para que esse planeta que nós habitamos seja minimamente preservado, ou em que nele seja possibilitada a vida ou a nossa convivência sem muitas ou sem insuportáveis obstáculos, certo? Então, quando Kant escreveu louvando ou pugnando por uma paz perpétua, ou quando Grotius teve a intuição de pensar em uma regulação da relação entre os Estados, ou mais modernamente, quando até se pensa que essa regulação, essa proteção no âmbito internacional não se dirige apenas aos Estados, ou à relação entre os Estados, mas também aos indivíduos, eu individualmente já posso recorrer a um organismo internacional do direito internacional público para ver os meus interesses salvaguardados também. Então eu vejo como tem importância o direito internacional público. E durante muito tempo esse direito internacional foi tido como algo irrealizável, como um sonho de verão, né? Mas o que a gente tem observado hoje é que, como os países ou como os estados se relacionam cada vez mais frequentemente, mais proximamente, é importantíssima a preocupação com o direito internacional público. Vejam que hoje o debate nas eleições norte-americanas diz respeito à intervenção, à interferência dos Estados Unidos no Brasil, especificamente na Amazônia, né, que afeta boa parte do território brasileiro. Isso, ou a França, cujo presidente tem sempre manifestado o interesse ou a importância de olhar para a Amazônia com cuidado, porque seria um patrimônio internacional. Claro que não existe nenhum inocente, né, nessa história. É verdade que, e isso os dados científicos comprovam, a devastação não apenas da Amazônia como do Pantanal hoje atinge níveis históricos que não aconteceram, pelo menos no nosso país, anteriormente, né? Mas, por outro lado, é preciso ter muita cautela com essas chamadas ajudas humanitárias, porque muitas vezes podem vir travestidas de interesses econômicos escusos, né? Então, são temas que dizem respeito ao direito nacional público. Soberania, proteção do meio ambiente em nível global. Afinal de contas, se eu causo devastação ambiental no meu país, eu não vou afetar apenas o meu país, né? Afeta a temperatura do planeta, afeta a biodiversidade, afeta vários outros fatores, como a própria qualidade da água, é um bem essencial para todos, certo? Seres vivos. Ok? Bem entendido? Existe, inclusive, pessoal, uma iniciativa muito interessante dentro do curso de Direito, que é a SOI, vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter até participado da SOI, Simulação de Organismos Internacionais, ou da Organização Internacional, que é excepcionalmente bem sucedido, tem décadas aí de experiência, né, de vivência, e é uma discussão interessante, bem divertida, né, e que também é iniciativa do nosso curso, certo? Tranquilo até aqui? Bom, agora, pois não. O Emmanuel Macron deve estar preocupado com o imposto gerado pelo perfume lá na França, que sai uma parte do ingrediente lá, né, para fazer, ou seja, agora foi o nome mais direto, justamente da Amazônia. Pois é. Se não estou enganado, pode ser, acho que é o Chanel.
Pode ser uma das preocupações, né, que nem sempre aparece, né? Mas só para fazer uma propaganda também, lá em Macaíba existe uma indústria que fornece pelo menos existia, né? Na época que eu atuava lá, eu já visitei essa indústria quando a gente estava fazendo um acompanhamento da adequação ambiental. Eles faziam a extração de determinadas fragrâncias, né, e exportavam para fazer, inclusive, perfume francês, né, lá de Macaíba. Eu descobri também que lá se faziam várias roupas que depois eram vendidas nos Estados Unidos, né, com a marca Calvin Klein. Então, era feita aqui em Macaíba, mas era exportada e a gente, tudo besta, comprando lá em Nova York, achando que assim, uma coisa totalmente excepcional. É excepcional porque é feito em Macaíba, então tem sua qualidade, né, bem caracterizada. Certo? Então, tranquilo, pessoal. Pagando 6 vezes mais, exatamente. Negócio feito aqui, bem pertinho, né? E eu doido, quando eu fiz fazer a visita, doido para pegar uma camiseta lá, mas aí ia ficar ia pegar mal para mim, né? Bom, vamos agora falar sobre o direito privado, né? Direito privado que é importante para a nossa vida diária. Talvez o direito privado ele seja mais facilmente percebido, né, no dia a dia, porque, imagine, direito civil. O direito civil, eu acordo e aí estou ao lado da minha esposa, com quem eu contraí matrimônio, né? E, portanto, me casei formando uma relação jurídica. Vejo os meus filhos, com quem também tenho relação de parentesco, definido no direito civil, e, eventualmente, sou chamado pelo meu nome, que diz que é um atributo da minha personalidade, também regulado, também disciplinado, também garantido no âmbito do direito civil, e assim por diante. Então, aí começo a fazer compras. É claro que compras pode ser no direito do consumidor hoje, já que já está destacado, mas tudo vai nascer ali do direito civil, certo? Então, o direito privado era o direito civil por excelência. Depois é que houve a necessidade de uma especialização, aí nasceu o direito civil, ou brotaram do direito civil o direito do trabalho, o direito comercial, o empresarial, o direito do consumidor e assim por diante, certo? Mas o direito civil, e talvez por essa razão, historicamente, a gente tinha tantas cadeias, né, tantas disciplinas de direito civil, é uma reclamação toda a vida que há uma discussão sobre o PPC, né, sobre o projeto político do curso, o projeto político pedagógico, sempre diz, tem muita cadeira de direito civil 9 cadeiras de direito civil, 10 cadeiras de direito civil, isso é um absurdo, né? Hoje a gente discute assim, por exemplo, a razão de uma disciplina obrigatória de contratos em espécie, para você ver lá como é que se faz um contrato de compra e venda, né? Então, assim, como se faz o contrato de compra e venda, você talvez veja em teoria geral do contrato. É muito útil, muito importante. Mas tornar obrigatório, assim, contratos em espécie, talvez não, né? E isso imponha uma redução das cadeiras de direito civil. Mas, por outro lado, a gente não pode negar a importância do direito civil em si, né? Então, desde o momento do nosso nascimento, em que se estabelecem não apenas os primeiros direitos da personalidade, mas também direitos de parentesco, né, relacionados ao parentesco, direitos sucessórios, então os direitos de família, direitos sucessórios, quando você adquire os primeiros bens, direitos reais, ou direitos sobre as coisas, tudo isso é regulado no âmbito do direito de família, certo? Então é um ramo realmente muito importante no âmbito do direito privado, certo? Alguma dúvida sobre direito civil? Professor, mas casamento não é feito de cartório, e cartório não é Estado, não?
E aí é uma discussão complicada. Cartório é Estado, é uma concessão, vamos dizer assim, uma concessão do Estado, né? Mas, por exemplo, o Estado não tem arrecadação, a não ser assim. O Estado tem os emolumentos que são pagos e eles revertem uma parcela para o Estado, tanto para o Poder Judiciário como para o Ministério Público, por exemplo. Mas o ganho dos cartórios é dos donos, vamos dizer, que até diz, dos donos dos cartórios, né, que são pessoas que até algum tempo não eram concursadas, elas eram como se fossem capitanias hereditárias, passavam de pai para filho, inclusive. Professor, além da questão do cartório em si, tem a questão do casamento, né? Que é um contrato, mas é um contrato também que tem o lado da instituição que interessa ao Estado, enfim, tem todo claro. de regramento. E assim, o que acontece no cartório é a formalização do casamento, mas a disciplina dos deveres maritais, da relação entre os nubentes, né, na verdade, é feito todo no âmbito do direito civil. Aliás, o chamado direito dos registros públicos, é um destacamento do direito civil, de alguma forma, né? Certo? Bom, temos também o que se chamou de início como direito comercial, e mais recentemente a gente fala de direito empresarial. O que é que o direito empresarial vai disciplinar, pessoal? Vai disciplinar as relações entre empresários que pratiquem atos objetivando a produção de bens e serviços que integrem a circulação dos resultados da produção com a finalidade de lucro, certo? Quem poderia me dar um exemplo de relação que é regida pelo direito empresarial, de acordo com essa definição? Quando eu compro pipoca, eu estou diante de uma relação no âmbito do direito empresarial? Não. Em nenhuma hipótese? Você como consumidor? Eu como consumidor, não. Mas se eu comprar pipoca, por exemplo, eu compro 10 quilos de milho de pipoca, aí você vai dizer, mas você falou pipoca e não milho de pipoca, né? Mas eu posso comprar pipoca em grande quantidade. Vamos lá, eu compro um container de pipoca daquelas pipocas Bob's. Compro um container, é pipoca já. Eu compro um container. E aí, aqui no Brasil, eu só faço ensacar, né? Não estou dizendo que a Box faz isso não, pessoal. Mas, assim, algumas empresas podem fazer isso, né? Eu compro pipoca, que é feita mais barato em outro canto, e aqui eu só faço ensacar. Eu estou comprando pipoca com a finalidade de lucrar e não de consumir. Entendem? Então, essa finalidade vai ser decisiva no momento em que eu vou caracterizar essa relação jurídica como direito empresarial, ou direito consumidor, ou direito civil, e assim por diante. Certo? Bem compreendido? E aí a gente vê também a importância do direito empresarial, né? Eu tenho lá contratos mercantis específicos, eu tenho lá, por exemplo, disciplinado no âmbito do direito empresarial, títulos de crédito, certo? Cheque, nota promissória, tudo isso a gente vê no âmbito do direito empresarial. Porque o direito empresarial vai nascer justamente desse destacamento do direito civil, em que as corporações de ofício, né, vocês devem lembrar da história, disseram, não, para a nossa atividade a gente tem que proteger essa nossa atividade mercantil, né? Então, a possibilidade de a gente comerciar, de fazer circular riqueza, a gente tem que proteger essa relação específica. E o direito civil não nos serve, porque a nossa atividade tem suas especificidades, né? Tem suas características próprias, que demandam uma legislação, uma regulamentação específica. Certo? Tranquilo? Além do direito empresarial e do direito civil, no âmbito do direito privado, a gente tem
a gente tem um outro ramo que alguns colocam como o direito misto. Por que é tratado como direito misto, o direito do trabalho? Da mesma maneira como o direito empresarial surgiu lá como uma cria do direito civil, a gente também vai ver isso no direito do trabalho. Imagine, antes do sistema capitalista, as relações não se davam entre empregador e empregado, né? Se davam entre senhor e servo, senhor e escravo, ou as relações intrafamiliares, que, de alguma maneira, eram um regime, em algum sentido, de servidão também, né, pessoal? Se a gente imaginar como havia, a partir do patriarcado, a submissão não apenas da mulher, mas de toda a prole aos mandos do pai, do pater familias, né? E como é que surgiu o direito do trabalho? Com a chamada questão social, o agravamento da situação dos trabalhadores com as revoluções industriais do século XIX, houve a necessidade de cuidar desse povo, dessas pessoas que eram submetidas a regimes desumanos mesmo. Se vocês observarem lá, quando forem estudar direito do trabalho, os relatos das condições a que se submetiam os trabalhadores, principalmente mulheres e crianças, que também eram trabalhadoras, lá nas revoluções industriais do século XIX, eram submetidas, inclusive, a cargas de trabalho muito maiores, porque eram tidos como menos produtivos. Então, a mulher, além de acumular os afazeres domésticos com o trabalho externo, também era submetida a uma jornada muito mais longa do que a do homem, muitas vezes. Certo? E aí, eclodiram no século XIX, a partir dessas revoluções, vários levantes, né, contrários a essa exploração, que redundaram em levantes anarquistas, socialistas e, mais recentemente, no século XX, as revoluções ditas sociais ou socialistas em determinados países, talvez nos países errados, porque o que Marx imaginava de alvo para a Revolução Socialista, a Revolução Comunista, eram países industrializados, não uma Rússia marcadamente agrícola, ainda experimentando um regime feudal em boa parte das suas terras, né? Mas o direito do trabalho tem essa importância. E hoje a gente fala do direito do trabalho individual e do direito do trabalho coletivo, porque ainda como ideia da união faz a força, né? A ideia de que os trabalhadores unidos jamais serão vencidos, não? Quase repito, quase é um chavão, né, muito utilizado. Mas a força da coletividade termina fazendo valer algumas garantias, alguns direitos desse corpo de trabalhadores. Por que é que se fala em direito misto, pessoal? A gente não vai caracterizar nem como público nem como privado. Por que é misto? Alguma ideia? Professor, não tenho ideia, mas eu acho que tem uma pergunta que eu iria fazer que possa se relacione. Mas não, na verdade, eu acho que eu já sei a resposta. A questão por exemplo, de trabalhador e administração. Mas eu acho que, no caso, esses conflitos seriam resolvidos pelo direito administrativo, né, no caso? Porque cortou na partezinha que você falou no início. Não, porque assim, eu estava pensando, no caso de trabalhadores do regime público, certo? Essas relações são regidas exclusivamente pelo direito administrativo, ou também tem um pouco do trabalho? Boa pergunta, boa pergunta. Existem pessoas que trabalham para o Estado, mas o regime é como se fosse trabalhador, regido pela CLT, por exemplo, pelo direito trabalhista, sim. Então, alguns funcionários públicos são regidos pela consolidação do dever de trabalho, ou seja, é um regime trabalhista, né? É um regime seletista, que chama, né?
Contraposto a esses, existem os de regimes estatutário, que aí eles têm algumas garantias, e a disciplina é diferente, porque é regida por uma lei específica que vai disciplinar essa relação de direito do direito do servidor público. Né? Foi lembrado aqui, né? Ok. Aqui Rafael colocou, por exemplo, sociedades de economia mista, empresas públicas, né? CLT. Por exemplo, funcionário da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública. Funcionários do Banco do Brasil, também, da mesma maneira, né? Até a forma de ingresso no serviço público é diferente. Imagine que se a Petrobras tivesse que fazer concurso para todos os seus técnicos. Ela não podia competir com outras empresas privadas que exploram petróleo, né, internacionalmente. Então, há essa distinção. Certo? Okay. Tranquilo? Em relação ao direito do trabalho? Mas por quê? A pergunta que vocês não responderam. Você quase ia me driblando aí. Por que eu falo em direito misto? Porque eu não consigo encaixar lá em direito privado, tão somente. Professor, Oi, eu acho que é misto, porque no âmbito privado rege a dimensão contratual entre os particulares, né, entre o empregador e o empregado, e ao mesmo tempo misto, porque envolveria a dimensão do direito público, porque se faz necessário que o Estado participe para apresentar regras do jogo. Perfeito. Porque tem uma parte hipossuficiente, né, na relação. Aí o Exatamente. Estado tem que intervir, como o Vitor falou, no caso. Exatamente, perfeito. Exatamente isso que vocês falaram. Como há uma desigualdade muito evidente entre a posição do empregador e do empregado, ou seja, a posição dos dois partícipes dessa relação jurídica, o Estado tem que intervir para deixar isso mais equânime. Nunca vai conseguir igualar, né, obviamente, mas eu preciso tornar a posição do hipossuficiente mais tolerável, né? Como a gente já falou várias vezes. Se a gente deixasse para a livre negociação os salários, coitados dos empregados, né? Então, até nessa charge, isso é bem retratado, que eu coloquei para vocês. A charge de Bira Dantas. Sobre a reforma trabalhista. Resultado do diálogo entre patrão e empregado, né? É nesse nível, certo? Porque ele vai dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho capital aqui. Eu tenho uma massa de 12 milhões de desempregados. Se você não quiser aceitar o emprego por R$800, eu tenho 1.000 pessoas que vão aceitar por 700. Entende? Então, para isso o Estado vai lá e intervém, dizendo, não, todo mundo tem que receber pelo menos um salário mínimo. E esse salário mínimo tem que ser suficiente para pagar despesas com moradia, lazer, saúde. Já no terceiro já vai embora, né, o salário mínimo. Alimentação. Sim. É o que a gente chama de exército e reserva de mão de obra. Exatamente. É o que a gente tem de sobra hoje no país, né? Professor, além da questão do salário, também tem as outras questões, né? Como de obedecer as normas técnicas no serviço, tem muitas outras questões de proteção ao trabalhador. Muito bem lembrado, Tiago. Que nem seria feito, né? Se não fosse esse imperialismo do Estado. Exatamente. Porque, por exemplo, não, eu vou fazer o seguinte, você vai trabalhar, a minha empresa vai trabalhar 24 horas. E aí você vai receber o salário mínimo, beleza, mas você vai ter que trabalhar 24 horas também. Se vira nos 30, né? Então, aí eu tenho uma limitação, eu tenho um teto, eu tenho um patamar mínimo, salário mínimo, né, de remuneração, mas eu também tenho uma limitação de horário de trabalho. A jornada de trabalho, eu não posso deixar de forma ilimitada. Vocês já devem ter visto vários vídeos, várias reportagens sobre a uberização
das relações de trabalho, né? Não vou falar emprego, mas de trabalho como um todo. O que é que essas empresas muitas vezes estão fazendo hoje? Você ganha uma mixaria e por ganhar uma mixaria... passo a passo de como sugerir mudanças para as informações comerciais no Google. Tá vendo que eu vou falar mal de multinacional, acontece isso, né? Daqui a pouco estão invadindo aqui meu computador. Mas o que eu digo o que eu vinha dizendo era que muitas vezes elas pagam a mixaria e exigem cada vez mais disponibilidade do trabalhador. Então, não tem uma cobertura satisfatória contra riscos do trabalho, né? Acidentes, né, na locomoção e tal. Não garantem um mínimo e exigem cada vez mais trabalho, então as pessoas terminam se vendo forçadas a trabalhar quase o dia inteiro, sem nenhuma limitação em relação a essa atividade, né? E aí a gente vai dizer, não, muitas vezes os empresários vão dizer, essa é a regulação do mercado, é a mão do mercado, é a autorregulação do mercado que satisfaz tudo, né? Se o mercado fosse autorregular, pessoal, eu vou dizer sem medo de errar, né? A gente estaria reduzido a muito pouca gente, né? Porque as revoluções já teriam acontecido há muito tempo, pela insustentabilidade da convivência, né? Então, é preciso que a gente veja que o direito do trabalho também vai atingir nesses outros pontos, né? Como até foi mencionado a questão da periculosidade, insalubridade, né? Então, equipamentos de proteção individual, essas coisas todas. Certo? Bom, antes da gente prosseguir, vou dar mais aquele intervalozinho, 10 minutos apenas, certo? Para a gente ir para a parte final da nossa aula, pessoal. Quero que vocês vejam o vídeo que eu disponibilizei no Cigar, que fala sobre o futuro do direito. É um videozinho curto, 10 minutos a gente vê e já volta para concluir